Fala, Rogério. Deixa Boa noite. eu botar o fone aqui. Pegar o roteiro aqui que eu esqueci do roteiro. Peraí que eu vou botar o fone aqui. E aí, tá tudo tranquilo aí? Peraí. Olá, Ricardo. Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Samuel. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fernanda. Tá falhando a conexão do Rogério. Caiu, vou chamar ele de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Aos que estão presentes aí? Legal. Aguardar o Rogério entrar novamente. Opa, voltou. Oi, Rogério. Não estou te ouvindo. Alô? Não estou te ouvindo. Não, não te ouço. Vai sem fone? Hum, as questões de quem faz ao vivo tem dessas questões, né? Então vamos aguardar mais um momento aí. Oi, Rogério, não estou te ouvindo. Continua sem som. Alô? É, faz parte, né? Não. Não sei se é conexão, se é o teu fone. Você me ouve? Agora travou.
Saiu novamente. Só mais um momento, pessoal. Eu acho que ele saiu para ver se era algum problema de conexão para a gente dar início aí. Deixa ele entrar. Apareceu aqui, filha. O doutor Rogério não voltou ainda. O doutor Ricardo está pedindo para fazer uma live comigo. Vamos lá, Rogério. Agora foi. Agora tá aí. Dá pra me ouvir? Ah, fala aí, meu amigo. Beleza, meu irmão? Tamo aí. Então, tudo tranquilo, como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Você está Estamos perdoando aí? levando. Estamos levando aí. Devagar a gente chega lá. Com certeza. Como é que tá as coisas aí no Rio? Ah, tá tentando acertar a curva, né? Mas está complicado aqui. Aqui também. Aqui reabriu o comércio ontem, então tá meio bagunçado aí. Tô É, achando que a curva aqui vai crescer bastante. isso é uma preocupação, né? Mas acho que é importante cada um fazer a sua parte, né? Isso aí. Aqueles que acham que usar máscara, permissibilidade para ir para a rua, achar que está tudo normal, vai pelo caminho errado. A gente vai ter fortes consequências aí. Mas a gente não veio Exatamente. Aqui falar para da falar curva, disso. né? A É, gente não veio falar da curva, a gente veio falar de coisas, né, para ajudar nesse momento, mas falar de alimentação. Vamos começar por você. isso. Fala para a gente aí um pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer aqueles que ainda não conhecem. Acho que tem muito aluno teu aí, alguns que me Tem um. seguem, mas fala um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Bom, então, meu nome é Rogério, né? Rogério Moraes. Eu sou farmacêutico, né? Há 10 anos. Há 3 anos eu também terminei outra faculdade, né? Fiz nutrição, né? E com isso eu fiz também pós-graduação em farmácia clínica, né? E hoje eu estou fazendo um mestrado, né? Na área de pesquisa, né? Voltado para a área de nutrição. Então, estou fazendo esse mestrado hoje em dia. Então, uma das coisas que me ajudou bastante na prescrição foi o fato de um curso que a gente fez no Rio, né? Uhum. Que foi o curso através desse curso que eu te conheci, Foi. Curso de né? prescrição. Então, é por aí. Então, hoje eu sou também professor da pós-graduação da Unic, de farmácia clínica, e tutor presencial do curso de nutrição da Unopar, daqui Muito legal. do polo da minha cidade. Muito legal. Muito bom Isso mesmo. aí. O horizonte se abrindo em função da tua capacitação, da tua formação, te abrindo Isso, portas aí. Muito bom. Você vê isso que aí. não é tão, não tem tanto tempo de formação, 10 anos de farmácia, 3 Isso. de nutrição. Isso é para ver que as pessoas não podem perder tempo e a Isso qualquer aí. tempo buscar o conhecimento, estudar, isso é muito importante, muito legal. Isso aí. Então, hoje você concilia, né, a farmácia com a nutrição. Sim, Você, no caso, atua em consultório e aproveita o conhecimento da prescrição de farmácia para levar para a nutrição. isso, exatamente. Uma coisa aí veio associar a outra, né? Então, Uhum. que na verdade uma acaba completando a outra, né? O que me fez fazer aquele curso que a gente fez no Rio foi ir Certo. atrás de aprender alguns ativos, né, que a gente pudesse ajudar, porque o que acontece? Eu trabalho com análise clínica tem 15 anos,
né? Eu já trabalhava muito antes de fazer o curso de farmácia. Então, o que acaba agregando bastante para mim, que conseguiu agregar essa parte de análises clínicas, né? Então, como eu já vivo isso no meu dia a dia há muito tempo, o que acontecia? Você pegava um paciente com os exames laboratoriais alterados, né? E você sabia o que tinha que ser feito, né? Mas aí você não podia fazer certas coisas. Então, quando veio a famosa 585 e 586, né? Que todo farmacêutico tem que saber ela de cor e salteado, quando saiu essas RDCs, elas deram um up, né, na nossa profissão. Então, o que a gente conseguiu com essas resoluções? A gente conseguiu a começar a entender o farmacêutico que pudesse atender em consultório. Então, eu fui atrás desse curso que a gente fez lá, e esse curso me abriu outra porta. Então, eu podia prescrever os ativos, eu podia prescrever muito do que a gente aprendeu durante a faculdade, aprendeu depois, mas chegou uma hora que a gente precisava também da alimentação. Então, aí eu senti necessidade. Mas eu queria fazer, engraçado é que eu fui na faculdade para saber se existia uma pós-graduação em nutrição clínica. Aí na faculdade aqui da minha cidade não existia essa pós-graduação, mas conversando com o coordenador, ele me fez a seguinte pergunta: você não prefere fazer outra faculdade ao invés de fazer uma pós-graduação? A minha resposta para ele foi: pô, eu não posso passar 4 anos dentro de uma faculdade nova. Ele falou: não, você vai eliminar metade da faculdade com as matérias que você já tem de farmácia. Aí eu acabei fazendo a faculdade em 2 anos, que era basicamente o tempo de uma pós-graduação quase, né? Pós-graduação 1 ano e 6 meses, botar aí 18 meses. Eu fiz em 24. Então, ótimo. Cabe aí para bastante farmacêutico pensar nesse leque. Abre um leque. Muito bom. E você é proprietário também de laboratórios de análises clínicas, né? Isso. Sou proprietário de laboratório de análise clínica, atuo bastante, né, tempo já com análise clínica. E eu acabei fazendo dentro do laboratório um consultório. Já comecei a atender antes, né, na parte só de farmácia clínica. Aí a gente acaba unindo, né, as duas profissões, porque uma depende da outra, né? Então, tem certos insumos que eu posso prescrever, eu posso prescrever porque eu sou farmacêutico. Se eu fosse só nutricionista, eu não poderia. O nutricionista tem uma certa limitação para alguns ativos. Né? Por mais que a gente também tenha uma limitação, né? O nutricionista tem mais ainda do que a gente. Mais ainda, exatamente. Mais do que a gente. E hoje, nesse momento de isolamento, você está ativo no consultório, está parado? Como é que está? Eu sei que na faculdade você dá aula, deve estar A aula online. A aula a gente tem dado online, mas no consultório, assim, eu tenho atendido sim. De vez em quando um paciente novo aparece, eu tenho atendido alguns online. Não é a mesma coisa do que presencial, mas a gente brinca que tem um grupo de amigos que são nutricionistas, a gente brinca que o bom profissional ele vai ser bom profissional em qualquer maneira que você colocar ele para atuar. Né? Então ele vai procurar adequar as normas dele para aquela medida, né, que consegue. Alexandre aí. Alexandre é aluno lá da Unopad de Nutrição. Gente boa. Legal. Vai ser um grande profissional. Isso foi uma possibilidade que o Conselho Federal de Nutrição permitiu para vocês, que foi muito bom, né? Porque aquele nutricionista clínico, né, que vive de consultório, né, ele abriu uma possibilidade excepcional, porque muita gente não tendo acesso ao consultório e tendo aquela questão do código de ética de vocês, que só a partir da segunda que pode fazer. Né? Exatamente. Dando essa abertura foi muito bom. Eu achei assim, assim como o Conselho Federal de Medicina também permitia a questão da teleconsulta, quisera o nosso conselho também, né, de farmácia, permitir isso para nós farmacêuticos. Exatamente, eu acho que já deveria, né, César, isso ter saído já desculpe te interromper. Já deveria ter saído isso para o farmacêutico também poder atuar, né? Porque, como eu já disse antes, né, depois das 585 a 586, o farmacêutico não é só aquela pessoa que fica atrás do balcão da farmácia, né? Ele pode atender em consultório, tem gente que às vezes me pergunta, mas como é que eu vou atender? Como é que eu vou alugar uma sala?
Eu sempre digo para as pessoas assim, você pode começar atendendo em casa. Começa atendendo a pessoa em casa. Você quer porque no código lá de ética diz que você tem que atender a pessoa num local onde ela se sinta reservada. Então, Reservados, qual o como você melhor já lugar disse. isso do que a própria casa da pessoa? Não existe. Né? A Exatamente. própria casa da pessoa já é um lugar reservado muito melhor do que qualquer outro consultório. Mas Exatamente. eu acredito que o conselho de farmácia vai chegar lá. Na verdade, eu faço parte de um grupo que a gente elaborou um trabalho e está levando essa proposição do CFF, mas tem muitos entraves, né? Então, a gente É, está brigando. A questão é o tempo, né? A gente precisa correr para que o CFF aprecie isso no sentido de liberar o quanto antes, né? isso Mas aí. existem preocupações da parte deles em relação ao que o governo pensa em relação a isso, sobre aquela questão que se teve em voga há pouco tempo do farmacêutico remoto. Então, é uma série de medos, né? Então, a gente tem que também ir com calma e entender a posição deles. Mas a gente quer muito liberar É isso, verdade. né, para os colegas trabalharem. Aí abriu É, um leque, né? Grande para o farmacêutico se faz um lance sim, desse, né? sim. Sim, De até atender porque fora. assim, a gente tem os pacientes que a gente tem que continuar acompanhando, né? A gente não pode, aqueles que já trabalham em consultório, como eu, dar continuidade no atendimento. Eu vou abandonar, ficar 3, 4, 5 meses sem dar o acompanhamento, depois vai ser muito difícil para aqueles que trabalham em consultório retomar tudo isso, né? É muito difícil Verdade. também. É uma batalha para construir e depois para retomar é mais ainda. Você sabe Mais disso. ainda. Sei, sei, com certeza. Começando a falar de alimentação, você coloca nos teus stories sempre a questão o teu dia a dia, né? Coloca vários pratos, teu café, teu Isso. almoço, tua janta. Eu procuro sempre tentar lembrar, mas tem vezes que quando eu lembro, a gente já comeu. Isso acontece, acho, com a maioria das pessoas. Então, eu não consigo lembrar sempre. Mas Sempre, quando eu né? lembro, eu gosto de colocar, até para mostrar para as pessoas que a alimentação, ela não é. Tem gente que acha que a alimentação é só para emagrecer. E, na verdade, mais de 60% dos meus pacientes são pacientes que vêm para mim com problema grave. Vem paciente diabético, paciente hipertenso, com as doenças que a gente chama de concomitantes, né? Que se eu tenho uma Uhum. diabetes, não cuido dela, vou desenvolver outra, né? Essas doenças são as que a gente chama de concomitantes. Então, a maior parte dos pacientes que chegam para mim são disso. Então, eu atuo tanto no meu consultório e atendo também em algumas clínicas. Né? Legal. Então, todo paciente que eu atendo numa clínica que tem aqui na minha cidade, chama Espaço Médio, todos esses pacientes vêm por indicação dos médicos que atendem lá. Né? Então, maior parte vem por algum problema, alguma patologia, ou hipertensão, ou diabetes, ou problema renal. Então, você tem que saber adequar tudo. Então, não adianta eu trabalhar. Eu lembro que eu brinquei aqui com os amigos na faculdade no início, é que o pessoal acha que nutrição é só esportiva. Não. Tem um leque, se você analisar direitinho, tem um ramo da nutrição que muita gente não pensa nela e é a que mais cresce no país. É a nutrição para o idoso. Daqui a 10 anos, a nossa população de idosos no Brasil vai ser muito maior do que é hoje. Né? Com Então, certeza. nutrição para o idoso. Tem muita gente, tem muitos cursos novos saindo nessa área. Então, por exemplo, um geriatra precisa ter um nutricionista para poder atender aqueles pacientes dele. Tem que ser uma coisa fechada, porque você vai atender aqui meus pacientes. Eu já tive contato aqui na minha cidade de um geriatra que me chamou para fazer esse tipo de trabalho. Mas aí você tem que largar tudo o que você faz para poder trabalhar com aquela pessoa. Então fica um troço meio controverso, porque você tem que largar tudo que você faz para você atuar com outra coisa, que não é muito a sua área. Você vai ter que ir atrás dela para Uhum. aprender. Mas eu procuro postar sempre relacionado tanto com nutrição quanto análise clínicas, que são as áreas que eu atuo muito. Legal. Mas é isso E aí, aí. aproveitando que você está falando da questão do idoso, esse momento que a gente está passando, eu comento muito com as pessoas, né? Isso não é uma coisa que chegou, daqui a 1, 2 meses, vai embora, acabou. Isso é algo que vem para Não. se perpetuar. Então eu penso Isso. assim,
conversando com você que a gente está falando de alimentação, falando de idoso, eu penso que assim, a gente tem que começar, saiu uma reportagem em várias revistas, uma delas foi a Isto É, que eu postei até nos stories ontem, sobre a questão da obesidade, que a obesidade é um dos fatores que vai ser cruciais daqui para frente em função da Covid-19. Então as pessoas vão ter que buscar, né, melhorar a questão da alimentação. E aí eu queria que você falasse, a gente colocou como tema a questão da imunidade. Então começa a falar Isso. um pouco o que as pessoas vão começar a ter que buscar em relação à alimentação e em busca de uma melhora da imunidade. Destrincha esse tema aí para a gente, que é o foco da nossa Ah, live, para as eu vou, pessoas começarem a buscar isso a partir de agora. isso, eu vou fazer o seguinte, vou tentar fazer meio aqui uma introdução do que é de fato o sistema imune, e depois a gente fala um pouco da alimentação em si, que Legal, pode... legal, Né? Então, o que, legal. que é o nosso sistema imunológico? Então, ele é um conjunto de estruturas, né, responsável por garantir a defesa do nosso corpo. Contra quê? Que a gente sempre fala assim, a defesa, né? Nós temos os nossos guerreiros, né, contra a defesa. Então, ele, além dele nos manter livres de doenças, ele tem que garantir que a gente não fique livre de bactérias, de vírus, de parasitas, né, de tudo de uma forma, vamos dizer, todo o corpo estranho que entra no nosso organismo, né? Então, que acaba acontecendo hoje, esse número excessivo de mortes das pessoas idosas, é que quanto mais envelhecido eu sou, né, quanto mais envelhecido for meu sistema imune, mais as chances que eu tenho de desenvolver patologias e ele fica comprometido com a idade. Mas é assim, isso é uma série de fatores, né? São uma série de fatores que a gente coloca aí. Então vai depender do meu estilo de vida, né? Do estilo de vida que eu tenho, vai depender da minha alimentação, vai depender se eu sou uma pessoa que fico muito estressada, né? Vai depender muito, são uma gama de fatores, né? E vai, no final das contas, que vai acontecer. Então, para as pessoas conseguirem dar uma entendida melhor nisso, vamos colocar aqui da seguinte forma. Por que alguns idosos conseguem, né, se recuperar bem e outros idosos não conseguem essa recuperação? Então, basicamente, os hábitos alimentares que esses idosos tiveram, né, na juventude, né? Se eles são pessoas sedentárias ou não, né? Se existem doenças crônicas ou não, se Sim. existem essas doenças crônicas, se elas são bem tratadas, né? Que isso vai depender disso tudo. Então, o que quer Uhum. dizer? O que quer dizer isso? No final das contas se o meu estilo de vida é ruim, não é hoje, é durante a minha vida. Se o meu estilo de vida é um estilo de vida ruim, tanto na alimentação quanto na a parte de exercício físico, no meu consumo de água, nas minhas noites sem dormir, então não é uma coisa só, são várias coisas Uhum. juntas, né? Então, tudo isso vai prejudicar o meu sistema imunológico no final das contas. Então, eu tenho que saber que não é só melhorar a alimentação, né? Eu vou chegar lá na frente e a gente vai explicar por que a gente tem que... Hoje, 60 a 70% da nossa imunidade vem do intestino. Então, se o meu intestino não estiver legal, eu não vou ter uma imunidade legal. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente aqui. Então, Uhum. basicamente, a nossa primeira linha de defesa do nosso corpo é chamada inespecífica, né? Elas são pele, secreções, unha, mucosa e o potencial de hidrogênio. O que é o potencial de hidrogênio? É o pH do nosso estômago. Então, é assim, se eu tenho os olhos muito secos, se eu produzo pouca saliva, se eu tenho pouco muco, até no próprio estômago, e se eu tenho o pH desse estômago alterado, eu vou comprometer meu sistema imunológico. Por quê? Se os meus olhos eles estão muito secos, a probabilidade de entrar infecção por ele é muito maior. Por quê? Uhum. Todas essas secreções que o nosso corpo produz, ali tem muito IgA. IgA é a nossa primeira linha de defesa. Linha de Então, defesa. se eu não tenho essas secreções, né, nas condições adequadas, eu posso ter alteração disso. Então,
Vamos dar um exemplo aqui que acho que todo mundo vai saber entender, para entender direito isso. Então, se eu sou uma pessoa que toma muito omeprazol, eu vou ter o pH estomacal alterado. Então, se eu tiver esse pH estomacal alterado, eu vou ter baixa na absorção de vitamina B12, de cálcio, de ferro. Então, todo esse comprometimento que eu vou ter aqui, quer dizer, se eu tenho o pH alterado, eu não vou formar fator intrínseco. Se eu não formar fator intrínseco, eu não consigo formar o complexo fator intrínseco vitamina B12 para ser absorvido no intestino. Então, se eu tenho baixa de B12, eu posso ter uma anemia megaloblástica. Isso aí é só, como diria o outra pontinha do iceberg. A gente está falando aqui só do pH do estomacal. Quer dizer, só o pH estomacal alterado. Tem muita gente que toma omeprazol direto, acha que tem que tomar isso pro resto da vida. E não é. Alteração de pH é complicado porque eu estou comprometendo até o meu sistema imunológico através de quê? Eu estou diminuindo a produção, estou alterando a produção de hemácias do meu corpo. Né? Isso aí. Por falta de vitamina B12. Isso é só uma pontinha. Então, como eu falei antes, 60 a 70% da nossa imunidade depende do nosso intestino, né? Então, quando a gente provoca um desequilíbrio, né, que a gente chama de disbiose, isso vem na nutrição, então disbiose. O que é disbiose? É o desequilíbrio da microbiota intestinal. Para as pessoas entenderem bem, o que é microbiota intestinal? É a flora intestinal que todo mundo lembra lá, que vai tomar aquele... Vou tomar um repositor de flora intestinal. A gente não tem planta, né, no intestino, então não é flora. Mas na literatura, há muito tempo já é definido como flora, mas o correto é microbiota intestinal. Então, se eu tenho um desequilíbrio, o que seria um desequilíbrio? É um desbalanço, ou seja, eu tenho muito mais bactérias que são patogênicas do que bactérias benéficas. Então, eu tenho um desbalanço. Se eu tiver esse desbalanço, eu estou muito mais propício à infecção. Sem falar que, se eu tenho esse desbalanço, eu vou ter prejudicada no meu intestino a absorção de todos os nutrientes necessários para que eu tenha uma imunidade correta. Né? Então, o que causa isso? Né? A má alimentação, o estresse, os maus hábitos de vida, como sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica, remédio anti-inflamatório, antibiótico. Porque tem gente que toma qualquer coisa que está sentindo, vai lá e vou tomar um anti-inflamatório. Né? Ou assim. Dor de cabeça, tem um comprimidinho do restante do tratamento do antibiótico anterior, toma. Não sabe o mal. Isso aí. Amigo Sevidanes aí, ó, é um dos amigos que está lá no grupo que eu falei com vocês, o grupo de nutrição que a gente tem. Então, o que acontece com isso? Se eu tenho, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito sedentária, né, o cigarro e a bebida alcoólica, eles denigrem demais o sistema imunológico, né? Eles são extremamente danosos ao nosso sistema imunológico. Então, se eu tenho um consumo excessivo de álcool ou de cigarro, eu vou ter um problema no meu sistema imunológico no final. Então, pessoas que a gente chama, igual que eu falei já para vocês, com as doenças concomitantes, como diabetes, dislipidemia, obesidade, né, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças renais, todas essas doenças são chamadas, que a gente chama assim, botar assim, de doença de base. Vamos supor, se eu sou uma pessoa diabética, eu posso desenvolver, através de uma diabetes não tratada, uma obesidade. Como uma obesidade pode desenvolver um diabetes. E se eu não cuido, eu posso desenvolver uma outra doença, que é o que a gente chama de concomitante. Às vezes as pessoas chegam nas drogarias e chegam lá e compram 5, 6 remédios diferentes. Um para pressão, um para diabetes, um para o problema renal. Então, se eu tenho qualquer comprometimento e se eu não cuido dessa doença de base, eu vou desenvolver outra. Então, quanto mais doenças você vai desenvolvendo, piora do seu sistema imunológico. Então, essa é a principal. Eu tenho que tratar a minha doença de base. Não é a doença de base que vai atrapalhar a minha vida. Se eu cuido dela, né? Hoje em dia, diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Se eu sei que eu tenho que tomar um medicamento e sei que eu tenho que me alimentar direito, não adianta eu botar na minha... Não, eu vou comer porque eu vou morrer. Acaba morrendo, né? Isso aí. O Ricardo é diretor do CRF aqui do Rio, e ele colocou aqui que se quebra o balanço de toda a cadeia de neurotransmissores, né?
e principalmente Isso a aí. serotonina, que quase Exatamente. 98% é produzida no intestino. Hoje existe É, um conceito que o intestino é o segundo cérebro, né? Que é muito exatamente. importante Então, cuidar dele para que todo organismo funcione de forma equilibrada. exatamente. É o que eu falei. Se eu tiver um desbalanço, né? Esse desbalanço que é o chamado desbiose, eu vou ter um comprometimento total. Que a gente chama de seguinte: o intestino é que manda, que é ele que absorve. Isso aí. Praticamente tudo que você precisa é ele que absorve. Então, você tem que cuidar dele. Se você não cuidar dele, aí como que eu posso cuidar desse meu intestino? Com a alimentação adequada. Aí a gente entra de uma maneira geral. Então, eu tenho que ter um consumo legal de fibras, eu tenho que ter um consumo legal de proteínas, né? De todos os macronutrientes que a gente chama de proteína, lipídio e carboidrato. Ninguém fala que carboidrato é vilão, igual a maior parte das pessoas pensam. É que existem os carboidratos bons, e tem o Exato. carboidrato que a gente chama de caloria vazia, que é o exemplo básico que todo mundo conhece, que é o pão francês. É um carboidrato de caloria vazia. O pão francês até que nem tanto, né? Mas alguns são. O pão francês ainda tem algumas coisas ali, porque ele é feito com leite, com ovos, né? Então não é nem tanto. Uma Mas se eu caloria vazia como, maravilhosa, né? esse é o problema. Então, outros fatores que atrapalham o nosso intestino no final das contas ali, né? Se eu não tenho uma mastigação correta, então se eu sou aquela pessoa que come muito rápido, engula a comida rápido, então isso vai atrapalhar na absorção, porque o estômago ele está preparado, assim, quando você está mastigando, você está sinalizando para o estômago que a alimentação está vindo, né? Que está Isso vindo aí. comida. Se eu estou sinalizando para o meu estômago que está vindo comida, eu estou com um pH legal no estômago, e eu vou conseguir absorver boa parte das vitaminas e minerais que são absorvidas no estômago, né? Principalmente a vitamina B12, vamos botar assim, a vitamina B12, algumas das pontuais. Mas, então, se eu tenho uma mastigação legal, eu estou facilitando o meu estômago a absorver. E também o intestino. Porque se chegar lá no intestino a comida pouco triturada, ele também não vai conseguir absorver, porque ele não vai conseguir quebrar. E como que eu consigo quebrar? Na mastigação. Então, tem que ter uma mastigação correta. Né? Outra coisa que pode fazer, que acaba acontecendo, é se eu tenho falta do B12, é aquilo que a gente já explicou, né? São fatores prejudiciais. E o que é a falta de B12 e ácido fólico, que é o B9, pode E acontecer com o meu organismo? Então, se eu tenho uma má absorção de B12 e de B9, eu vou ter problema na síntese de DNA e de RNA. Olha só, isso é absorvido lá no intestino. Então, se não é absorvido no intestino, eu vou ter comprometimento na síntese de DNA e RNA, que pode comprometer outras patologias, né? isso é Pode promover inflamações. O que acontece com uma pessoa obesa? Essa pessoa, ela está em constante, o organismo dela está em constante inflamação. Então, é por isso que eu vi que você colocou ontem, boa parte das pessoas que estão morrendo pelo Covid é por obesidade. Por quê? O sistema imunológico dessa pessoa já luta contra a barreira já a vida dela toda, porque ele vive inflamado. Né? isso Se ele aí. vive inflamado, acaba acontecendo isso. Por quê? Porque aí vem o vírus, né? Já pega um sistema imunológico já debilitado, né? Porque já vem lutando contra essa constante inflamação, e aí ele consegue derrubar a pessoa muito mais rápido do que seria normalmente. Então, muita gente acha que suplementação é a bola da vez, né? Que seria adequado. Então, o que eu penso e falo é sempre o seguinte: a suplementação, ela é sim necessária para alguns pacientes, sim, né? Para a pessoa que se alimenta adequadamente, né? Que tem uma prática de exercício constante. A constante que a gente fala é 2, 3 vezes na semana, não é todo dia, não é correr uma maratona. É você ter uma prática de exercício pelo menos 3 a 4 vezes na semana, de 30 a 60 minutos. Não precisa mais do que isso. É porque Sim, eu estou mostrando para o meu organismo que eu não sou sedentário, que eu faço atividade física. Por mais que seja você chegar na sua casa, você pegar uma escada com 2 lances de degrau e subir ela e descer ela 10 vezes. Isso já é um exercício físico. Você está fazendo esforço. Né? sim. Agora, falando de alimentação,
Então, suplementação é necessária? Sim, para certos pacientes. Se eu estou com deficiência de vitamina B12 não estou conseguindo ela na alimentação, seria legal suplementar. Tanto a vitamina B12 quanto o ácido fólico, assim como, por exemplo, as gestantes. As gestantes, elas precisam de B12 e ácido fólico. Por quê? Eu gosto de brincar que o professor Rodolfo fala muito disso. Então, o que a gestante tem? A gestante tem o que eles chamam de PIL, né? Parasita intrauterino. Está ali na mulher. Ele é um parasita. Porque ele só pega as coisas boas da mulher. Né? Ele só pega as coisas boas. Ele só pega, ó, ele pega ácido fólico, ele pega B12, ele pega ferro, ele pega todos os minerais. E o que acaba acontecendo com a esposa, com a mãe? A mãe vai começando a perder, ela num período ela fica com uma certa anemia, mas causada porque o feto rouba tudo dela. Então, se não suplementar a mãe, isso, causa também. Se não suplementar a mãe, esse bebê ela pode ter um problema de ter uma anemia constante depois. E vai prejudicar o feto também, porque o feto vai continuar pegando. Né? Por isso que a gente brinca que é PIL. Parasita intrauterino, que está roubando tudo da mãe. Então, falando agora propriamente da alimentação em si, né? Então, quais seriam os alimentos que a gente pode dizer assim, esses alimentos podem ajudar, tá, gente? A gente nunca fala que não existe nenhum alimento que cura a Covid. Tem muitas fake news rodando por aí. Não existe. Não existe nenhum alimento que cure Covid. Mas se eu tenho um sistema imunológico reforçado, né, se eu tenho um sistema imunológico reforçado, eu vou ter muito mais maneiras de combater essa infecção que está chegando. Né? Então, eu falo muito lá na farmácia, as pessoas perguntam, adianta tomar vitamina C, vitamina D? Eu falei, o senhor se alimenta bem? Tem alimentar bem, eu digo, uma alimentação equilibrada, com frutas, legumes, vegetais, proteína, eu pergunto isso tudo. Né? Se o senhor tem uma alimentação constante, equilibrada, o senhor já recebe a carga toda para equilibrar o seu sistema imune. Agora, se o senhor quer, além disso, né, vamos dizer assim, um up de vitaminas para achar que vai psicologicamente melhorar ainda mais o seu sistema, o senhor pode tomar, não vai lhe fazer mal. Só que a vitamina C, o senhor vai tomar, vai aproveitar o mínimo e o resto vai sair pela urina. Então eu falo muito isso, né? A suplementação que você está falando, né, é uma coisa assim, o importante é a alimentação, por isso o tema do dia, isso aí. conversar com o Rogério, que a alimentação é extremamente importante. Né? Em todos os dias, na vida, é ele que vai manter o alicerce para a gente continuar sobre a Terra. Porque fora isso, o nosso sistema imune vai para o espaço, né? A gente vai cair doente. Então, não é isso que a gente quer hoje. A gente quer o sistema, nosso organismo fortalecido, e o Dr. Rogério vai continuar aí com as informações. Isso, eu vi, colocaram aqui zinco. Zinco, sim, zinco é importante demais. Aí existem várias fontes de zinco, né? Então, as castanhas são boas fontes tanto de zinco quanto de selênio, mas a gente vai falar um pouquinho aqui ainda. Então, vamos lá. Para a gente falar um pouquinho dos alimentos, vamos colocar aqui os vegetais verde escuro, né? Então, eu tenho couve, eu tenho espinafre, eu tenho brócolis, eu tenho agrião, eu tenho várias fontes de vegetais verde escuro. Então, eles são fonte de quê? Além de fibra, eles são fonte de beta-caroteno. Então, todos esses alimentos que a gente consome, vamos botar assim, quanto mais cores você tem no prato, mais pigmentos você tem, mais poder anti-inflamatório o seu organismo vai ter. Né? Então, eles têm beta-caroteno, eles têm ferro, eles têm ácido fólico, com a dose ideal de vitamina... Estou perguntando, ideal de vitamina C? Depende de se o seu organismo está precisando ou não. Né? Então, frutas e legumes avermelhados. Morango, tomate, cereja, goiaba. Então, são excelentes fontes de vitamina C, licopeno, antocianinas. Tem propriedades antioxidantes e cardioprotetores. Então, esses são alimentos, não é um alimento em si, é a junção sua toda no final. Não tenho que comer todos. Mas se eu pegar vegetal verde escuro,
Ó, eu posso comer couve, eu gosto de couve. Ah, não, eu gosto de brócolis. Né? O brócolis, além de tudo, ainda tem proteína também. Então, para as pessoas Uhum. que não comem carne, o brócolis é uma fonte boa. Então, Os se eu vegetais, pegar... os vegetais verdes escuros também são enriquecidos com cálcio, não é? Não tem um. Algo, sim, sim. Tem muito ferro Tá, também. tá, Então, pode continuar. se eu pegar frutas e legumes alaranjados, né? Eu posso pegar mamão, cenoura, damasco, todos eles são ricos em pigmento carotenoide. Então, tem vitamina A, tem vitamina C, atua na manutenção dos tecidos, da pele, do cabelo, aumenta a imunidade e a defesa antioxidante. Fazem milagre? Não. Não adianta eu comer uma vez só. Eu tenho que colocar isso para minha vida. Ó, eu vou melhorar a minha alimentação. Melhorar a alimentação, gente, não é deixar de comer o que a gente gosta, não. Não vou deixar de comer doce nunca mais. Isso não existe. Mas eu tenho que fazer boas escolhas. Se eu consigo fazer boas escolhas na minha alimentação, eu posso comer alguma coisa que eu goste muito. Não é porque eu vou melhorar a alimentação que eu nunca mais vou comer chocolate. É o que meus pacientes sempre perguntam, pô, mas vai ter o chocolate? Eu falei, vai ter o chocolate. Né? Então, se é isso que você gosta, a gente vai tirar de você? Não. Eu costumo atuar com meus pacientes como? Olha, a gente vai atuar aqui, a gente vai fazer essa alimentação para você, mas eu preciso saber primeiro o que você come. Porque não existe inventar nada para ninguém comer. Eu não posso inventar. Se você fala para mim que não come brócolis, eu falo, você vai comer brócolis porque brócolis é bom para você. Não adianta, você não vai comer. Não vai ter, a gente não vai ter adesão ao plano. Eu preciso ter adesão. Então você Isso vira aí. para mim, vou dar um exemplo bobo aqui que muita gente acha que não pode. Vamos botar, tem um paciente meu que virou para mim e falou assim, Rogério, eu preciso que você não tire meu pão. Eu não fico sem meu pão. Eles não vão comer o pão. Aí como que você come o pão? Aí eu como pão, pego uma xícara de café e como um pão com manteiga. Eu falei, você vai continuar comendo o seu pão, mas a gente precisa colocar uma proteína nele para a gente melhorar esse alimento. Aí ele falou assim, mas eu posso colocar ovo? Pode, e deve. Eu posso trabalhar tanto com ovo, com queijo branco, com queijo amarelo, que a gente acha que o queijo amarelo é vilão, mas não é. Tudo é quantidade. Tudo tem quantidade. Então, se é um queijo amarelo, vai ser uma quantidade. Se é o queijo branco, vai ser outra quantidade. Mas tudo se pode. A gente vai trabalhar e montar o plano alimentar dentro das coisas que a pessoa gosta de comer. Não adianta eu inventar. Né? Então, se eu inventar, a pessoa não vai comer. Ela tem que comer aquilo que ela tem que comer. Só que a gente vai fazer boas escolhas do que ela come. Esse é o ideal. Essa é a chamada que eu chamo de nutrição funcional. Porque eu vou tentar introduzir alimentos funcionais no dia a dia dessa pessoa. Né? Para ter Ah, eu uma não boa como visão. isso, não como vegetal nenhum. Pô, mas vamos tentar? Se você não gostar, você não come. Você vai colocar tudo que a pessoa gosta, mas vamos tentar isso aqui? Ver se você consegue? Vamos. Aí, o mais incrível que eu acho é que um tempo depois a pessoa via e falou assim, não sei como é que eu vivia sem isso. Essa é a parte mais engraçada que eu acho, é o paciente chegar e falar isso, eu não sei como eu vivia sem isso antes. Então, continuando aqui, a gente falou das frutas alaranjadas, então, alimentos arroxeados. Então, posso pegar ali o repolho roxo, uva, mirtilo, jabuticaba, são fontes de antocianina e resveratrol, que possuem Resveratrol. propriedades tanto antioxidantes quanto anti-inflamatórias. Então, são alimentos que vão ajudar na minha imunidade. Milagre não vai fazer, mas vai ajudar. Então, pegando o gancho do que falaram lá de zinco, então a castanha do Pará e nozes, elas são tanto fontes boas de selênio como zinco também, vitamina E e ômega 3. Castanha não é uma coisa barata, realmente não é. Mas fonte de selênio diferente da castanha, né, que tem boa fonte de selênio, é difícil. É alimento que contém essa boa fonte igual é a castanha. Mas Então eu também não sempre é, falo, não é não é comer um impossível de punhado, comprar. né? Comer. Não. É, Eu costumo dizer para o paciente o seguinte, é caro, é difícil? Tenta comer pelo menos 3 a 4 castanhas 2, 3 vezes na semana. isso aí. Não precisa. Só mesmo para você manter essa quantidade de selênio legal, né? A quantidade de zinco, de vitaminas. De ômega 3 a gente consegue também em outras coisas. Então, vamos botar as fontes que a gente bota de probióticos. Vamos botar iogurte natural. Eu sempre passo para os meus pacientes receita para ele fazer iogurte natural em casa. Que é uma coisa simples, usa 2 ingredientes. Vamos botar, a gente não vai fazer propaganda para os outros, mas o iogurte natural que você compra lá,
Quanto menos ingredientes tiver na embalagem dele, melhor. Mas é o natural. É aquele que você fala assim, não como não, porque não tem gosto de nada. Você pega aquele iogurte natural, com 1 litro de leite, você consegue fazer mais de 1 litro de iogurte. Eu pego o iogurte, eu vou ferver, boto o leite para ferver, 1 litro de leite para ferver. Vou falar aqui pro pessoal já ir fazendo em casa. Isso, legal, legal. Bota 1 litro de leite para ferver, né? E espera esse leite esfriar. Quando ele estiver mais ou menos na temperatura de 40 graus, que é aquela que você consegue colocar o dedo e contar de 1 a 10 e ficar lá, né? Então, quando ele chega nessa temperatura de 40 graus, você vai pegar, colocar esse iogurte num pote separado e colocar um pouco desse leite e mexer no iogurte ali. Para quê? Para ele incorporar no leite e não empelotar quando você colocar de volta. Então, você incorporou ele no leite ali, coloca de volta, você tampa o pote e deixa ele ali umas 6 horas. O ideal é fazer à noite, você deixar ele tampado, pode ser dentro do seu forno, dentro do micro-ondas, desligado, tá, gente? Micro-ondas desligado. Dentro do micro-ondas, para quê? Porque para ele crescer, para ele formar ali os lactobacilos que tinha no iogurte, isso vai colonizar, que tinha no iogurte vai passar para o leite. Né? Então é uma maneira saudável. Por quê? Aí o que você vai fazer? Depois de pronto, você vai pegar um copo desse iogurte natural, vai separar com ele e você vai fazer de novo. Aí você pensa, na terceira vez que você fizer, não tem mais nenhum produto industrial ali. É só renovação. Então, quanto melhor você fizer, aí você pega assim, aí você pensa assim, mas ele continua sem gosto de nada. Bate com fruta. Ou bate com mamão, bate com banana. Tem fruta mais barata que banana? A melhor maneira de você ter banana em casa, para você mexer com esse iogurte, é como? Compra banana, pico ela, coloca numa sacolinha de sacolé e congelo. Eu vou ter banana para eu fazer vitamina com leite qualquer hora, porque se eu deixo ela em cima, ela vai madurar demais e vai estragar. Então é uma maneira de você ter banana sempre que você quiser fazer uma vitamina. Está congeladinho ali. E na geladeira ela pode ficar ali por 20 dias. A Margareth perguntou aqui sobre... A gente tinha falado, mas eu vou pedir para você repetir. Se tem que comer uma grande quantidade. Eu acho que ela perguntou sobre a questão das castanhas. Repete aí, por favor, a quantidade de castanha. 3 a 4 castanhas, 3 a 4 vezes por semana. Não precisa mais que isso, não. Quem puder comer 3 castanhas todo dia, beleza. Mas acho que 3 a 4 vezes por semana não precisa mais do que isso, não. 3 a 4. Na verdade, é melhor 3. Coloca 3. Porque isso depende, a gente fala 3 a 4 porque depende muito do tamanho. Tem umas que vem um pouco maior, tem umas que vem um pouco menor, tem umas que vem quebrada. Né? Por isso que a gente fala 3 a 4. A Elisângela está perguntando aqui que o filho dela não gosta de legume e ela bota no feijão. Está perguntando se ajuda. E que ele toma ácido fólico. Ajuda sim, ajuda sim. Com certeza. Com certeza ajuda. Então, a gente pega a outra parte aqui. A gente falou do iogurte, né? A linhaça. Deixa eu ver o tempo aqui, Rogério. Para a gente não se perder. A gente tem mais ou menos uns 10 minutos. Então, eu vou só terminar essa daqui para a gente ver se alguém quiser fazer pergunta. Então, linhaça, que é fonte tanto de vitamina 3, de ômega 3, como de isoflavona. Então, tanto a linhaça, quanto a chia, quanto a aveia, são fontes boas de fibra para aquelas pessoas que não é muito fã de vegetais. Né? Então, são boas fontes de fibra. Lógico que ela não vai ter a mesma quantidade de nutrientes e minerais que elas têm, no final das contas. Né? Mas a gente tem que trabalhar dessa forma. Então, eu tenho que tentar melhorar a minha alimentação. Sim. Eu sempre boto o seguinte, eu não como nada disso. Então, o que a gente pode melhorar? Não, eu tomo Coca-Cola todo dia. Vamos poder tirar? Vamos botar 2 vezes na semana? Porque não adianta tirar de uma vez. Quando você tira tudo de uma vez, a pessoa não consegue. Vamos tirando aos poucos. Tem paciente que você tem que trabalhar assim, vamos aos poucos. Devagarzinho a gente chega lá. E chega. Eu tenho muito paciente que não toma refrigerante há quase 1 ano. Por quê? Colocou na cabeça que ele conseguia viver sem ele. E eram pessoas que não conseguiam comer nada sem um refrigerante do lado. Né? A gente sabe que não é errado tomar refrigerante. É errado o consumo excessivo. Tudo na vida é o excesso. Se eu tenho um equilíbrio, né, eu posso dizer que eu posso lanchar de vez em quando. Pô, eu tenho equilíbrio. A minha alimentação é legal. Não é por causa de uma refeição que você fez na semana
que ela pode destruir todo o resto. Mas depende. Quanto tempo você está ficando se alimentando corretamente? Porque tem gente que acha assim, não, comecei a fazer dieta hoje. Daqui 4 dias, não, agora já posso comer um negócio diferente. O organismo dela nem acostumou com a nova realidade, né? Não, Então, e tem um outro lado também, né? Ela fugiu da dieta um dia, aí ela acha que, né? Ah, ontem eu não fiz a dieta, não vou fazer hoje também, mas amanhã eu compenso. E aí no terceiro dia ela também não faz a dieta, aí pronto, acabou. Aí ela não vai mais dieta nenhuma. isso aí. Perguntaram, a Margarete perguntou aqui sobre a linhaça, a comum ou a dourada? Eu acho que tanto faz. Acho que não tem muita diferença, não. Mas eu só consumo mesmo a dourada. Difícil eu Tá, achar. Eu acho que a outra, eu posso dizer por mim, eu nunca comi da outra. Normalmente é a dourada. tá. Mais Sigamos. perguntas? Não, sigamos. Vamos, à medida que Ah, for aparecendo aqui, a Lívia está esperando a resposta aqui no negócio da vitamina C, ah, que é 1 grama ou 2. Olha, eu sei o seguinte, a gente tem que seguir o IDR, né? é, E tem uma limitação para isso. a gente prescrever. 2 gramas na farmácia, ela é sob prescrição médica. Não está disponível na gôndola. Isso, Então, exatamente. eu não me arriscaria a dispensar 2 gramas assim à vontade. Então, eu não sei o teu motivo de estar perguntando, Lívia, mas se for tomar 1 grama, até porque você vai aproveitar muito pouco, o restante vai sair na urina. O Isso. aproveitamento é muito pouco. Em relação a. Vamos pegar o gancho em relação à vitamina C. Vamos pegar da seguinte forma, vamos supor. Eu tenho um consumo legal de feijão, consumo bastante feijão. Mas o feijão, ele para ser absorvido, né, o ferro do Ferro. feijão para ser absorvido, ele precisa de presente de vitamina C. Mas não necessariamente você precisa suplementar. Então, se eu estou comendo feijão, estou comendo também couve, ali tem vitamina C. Ou cenoura, tem vitamina C. Então eu vou conseguir absorver bem esse ferro. Ele precisa dessa presença do ferro para ser absorvido, né? O feijão tem outro detalhe também, que tem gente que fala assim, não como feijão não porque me faz mal. Porque o feijão tem uma substância que chama fitato, né? O fitato, ele para algumas pessoas ele é indigesto, né? Sim. Para algumas pessoas não, mas para algumas pessoas ele é indigesto. Então como é que eu faço para retirar esse fitato do feijão? Eu pego o feijão, coloco ele de molho, né? Bom mesmo é de um dia para o outro. Aí o que as pessoas fazem? Aproveita aquela água para cozinhar o feijão. E aí é que está o erro. Aquele É. fitato que está no feijão, ele saiu nessa água. Então o que eu tenho que fazer? Jogar essa água fora e lavar bem ele. Para o que ficou ainda nos caroços ali por fora, eu eliminar. Então se eu fizer dessa forma o feijão, de repente para aquelas pessoas que falam que para ele é indigesto, de repente vai ter uma aceitação melhor. Porque o feijão, por exemplo, uma concha de feijão, tem muita gente que não sabe disso, ela tem mais ferro do que um bife de carne. Só que o bife de carne, por ser o ferro vindo da hemoglobina, né, do sangue do boi ou do porco, por vir da hemoglobina, ele é melhor absorvido, ele não precisa da presença de ferro, né, para ser absorvido. Mas o feijão precisa, ele precisa da presença de vitamina C. Né? O bife não. Eu vou colocar um alimento que pouca gente gosta, mas é excelente. Ele tem boa parte de vitamina A, vitamina C, vitamina B, B6, B12 Já sei. e acho que B9 também. E tem, além disso, tem ferro e tem proteína, que é o Fígado. fígado de boi. Ah, Fígado de boi. Não tem alimento melhor do que o fígado de boi. Para quem gosta de fígado de boi, se comer uma vez na semana, ele está ali com as maravilha. reservas de vitamina A muito boas, com as reservas de vitamina B12, B6, B9. B6, que é uma substância que a gente precisa muito, nosso organismo precisa muito de B6. Tanto B6 quanto magnésio. Se eu tiver baixo de magnésio, eu não vou ter uma absorção legal das todas as reações químicas do nosso organismo, ele precisa de magnésio. Se eu não tenho magnésio, eu não vou ter as reações do meu organismo não vão funcionar legal. Tá, qualquer dia desse a gente marca outra live para a gente falar de exames. Vamos fazer, vamos Né? fazer. Tá muito Vamos boa falar de essa. exames, né? Que de exames as pessoas também gostam de ver bastante. É. Mas, meu amigo, Mais 5 minutos que a gente tem aí. tem mais pergunta aí? Não?
E eu. O Bruno falou aqui que. E a picanha? Tá rindo aqui. Vai sair, não O vai? pessoal tá falando aqui. Ama fígado, que é muito bom, adora. Isso aí. Alimentação, não tem, como diria o coisa, não tem nada melhor do que comer. E quando você consegue aliar uma coisa a outra, melhor ainda. Então, se eu consigo adequar aquilo que eu estou comendo ao que eu gosto de fato, aí O não Rony tem colocou aqui. Magnésio B6 ajuda na síntese de serotonina. Sim, isso, ajudam. isso. Vou falar outra coisa aqui, aproveitar que eu lembrei. Vamos supor, eu estou com um problema. Ah, não cai não. Não, não, não. Esse aqui é cair, pô. Muita gente está não, muita gente tá com esse problema agora na pandemia. Então, dormir. Eu vou dar uma Sim. dicasinha aqui muito simples que qualquer pessoa pode fazer, que é, eu costumo passar para os meus pacientes, colocar o seguinte, eu vou pegar, vamos botar, você vai numa casa que vende insumos, vou comprar, não precisa muito não, R$ 2 de camomila, melissa, molungu e erva cidreira. 4 essências de chá. Vou chegar em casa, vou misturar isso tudo num pote. Por isso que não pode comprar muito, porque vai dar uma quantidade muito grande. A Uhum. melissa, por exemplo, é muito leve. Então, se você comprar 50 gramas de melissa, você vai sair de lá com um pacote desse tamanho. Então, se eu misturei essas 4 essências de chá, coloquei num pote, né? Eu preciso de um pote que vede, porque não pode entrar Uhum. ar, porque senão Certo. pode oxidar a erva, né? Então, eu coloquei isso no pote, eu vou chegar em casa, eu misturo isso bastante, né? E vou fazer o chá com 2 colheres de sopa dessa mistura. Então, se eu fizer um chá com 2 colheres de sopa, então ali tem 4 princípios ativos diferentes, cada um atua num lugar diferente. E eu vou conseguir, se eu tomar isso meia hora antes do que eu costumo deitar, eu vou ter uma qualidade de sono melhor. Por quê? Cada um age de uma maneira diferente, cada um vai me regular de uma forma diferente. Eu tenho pacientes que, depois que começaram a tomar esse chá, alguns pararam até de tomar o famoso Rivotril, que é o medicamento mais vendido no Brasil, né? E é prescrito com receita, mas mesmo assim ele é o mais vendido no Brasil, o Repete Rivotril. pra gente. Camomila, melissa, mulungu, Camomila, melissa, molungu e erva cidreira. erva cidreira. Se quiser acrescentar mais, aí tem um monte, capim-limão, passiflora. Quanto mais você colocar, mais princípios ativos você vai ter. Então é bom fazer essa mistura. Porque se eu misturo, eu consigo pegar o princípio ativo de todos. Ou Uhum. então eu deixo todos em potes separados e coloco um pouco de cada um. Ah, se quiser esquecer, na maneira de fazer o chá, gente. Muita gente peca na maneira de fazer o chá. Como é que eu vou fazer um chá corretamente? Confusão. Eu vou botar água para ferver, né? Mas a água não pode ferver. Ela começou a soltar, começou a aparecer as borbolhas na panela, no canecão, onde você for esquentar a água. Eu tenho que fazer o quê? Desligo o fogo, porque não pode ferver, porque se ele ferver, ele vai acabar com boa parte dos insumos que tem na erva. Então, desligo o fogo, coloco a erva lá dentro, né? Tampo e espera uns 10 minutos. Os 10 minutos não é para esfriar, é para os insumos que estão na erva sair para a água. Depois você coa e toma. Porque se eu botar água para ferver, quando eu jogar a erva, pronto, acabou. Oxida tudo. Legal, legal. A gente tem Legal, um Leozão? minuto para a gente se despedir aí. Vamos Isso marcar aí. uma, fazendo direto pelo YouTube, que a gente pode ficar Bom, até a pode ficar madrugada mais tempo. toda. Isso aí. E ficou Vamos muito sim. bom aí, a audiência foi legal, as pessoas Foi. interagindo. Foi muito bom Muito, mesmo. Se muito despede aí, obrigado pelo Rogério. convite aí, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu Não, queria eu que te agradecer, né, agradeço. o pessoal que está aí, que fez pergunta. Vocês me desculpem por alguma coisa aí, porque é primeira vez, né? Primeira vez que a gente faz live, não sai tudo de acordo com o que a gente Não, queria. mas foi muito Mas eu bom. espero que eu tenha conseguido passar para vocês Pô, aí boa parte do que eu pensei em colocar, né, para vocês. Espero que tenha passado. passou. E isso, o que eu posso fazer para a gente aqui é o seguinte: separar, tipo